Há milhares de anos, antes dos reis, das cidades e dos impérios, quando o mundo ainda era jovem, a humanidade caminhava por um caminho perigoso. Dias eram marcados pela violência. Homens traíam, enganavam, lutavam e matavam por qualquer motivo. A vida havia perdido o valor. A justiça havia perdido o significado. E tudo o que antes era sagrado estava agora esquecido. A terra, que deveria ser um lar de paz, se tornara um lugar de caos. Pessoas saqueavam umas às outras. Famílias se destruíam. Cidades inteiras se tornavam reféns da maldade. E a escuridão avançava, silenciosa, consumindo tudo. Mas, entre toda essa escuridão, uma única chama ainda brilhava. Um homem, um pai, um líder silencioso, um justo. Seu nome era Noé. Noé vivia distante dos grandes povoados, cercado pela natureza, pelos sons suaves da terra e pela fé que carregava desde sua juventude. Enquanto muitos se deixaram levar pela ganância, Noé escolheu seguir um caminho diferente. Seu coração buscava o bem, sua mente buscava a verdade, e suas mãos trabalhavam sempre com honestidade. Ele observava o mundo e seu coração se entristecia. Via crianças abandonadas, via homens se destruindo por poder, via a violência se espalhar como uma doença. E muitas vezes ele se perguntava: até quando tudo isso vai durar? Mas Noé não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Certa tarde, enquanto caminhava sozinho em um campo silencioso, o vento mudou. Era como se a própria terra prendesse a respiração. As folhas pararam de se mover, o ar ficou pesado e o horizonte, antes claro, começou a se transformar. Noé sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um chamado profundo, um sussurro silencioso que parecia preencher tudo ao seu redor. O céu se abriu e uma presença indescritível envolveu o lugar. Não foi uma voz comum, não foi som que se ouve com os ouvidos. Foi algo que se sente com o coração. E a mensagem era clara. O mundo chegou ao limite. A maldade consumiu a humanidade. E a terra precisa ser renovada. Então, um segundo chamado ecoou dentro da alma de Noé. Você é diferente. Você ainda escolhe o caminho da justiça. Por isso, prepare-se. Pois um grande dilúvio virá sobre toda a terra. Construa uma arca, uma embarcação gigante. E nela, salve sua família e salve todas as criaturas que eu enviarei até você. Noé caiu de joelhos, não por medo, mas pela grandeza da missão. Ele respirou fundo, ergueu o rosto e respondeu no silêncio do seu coração: farei tudo conforme me ordenaste. E assim começou a maior obra já realizada por um homem. Durante dias, noites, semanas, o som do trabalho ecoou pela região. O golpe dos machados, o arrastar das toras de madeira, o levantar das vigas enormes. A arca crescia, metro por metro, andar por andar. Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, trabalharam incansavelmente. A cada manhã, o sol nascia sobre aquele gigantesco navio, e ao cair da noite, a sombra da arca se projetava como uma montanha sobre o solo. E então, o povo começou a notar. Eles se aproximavam, riam, zombavam. Olhem, o velho enlouqueceu. Um barco, aqui, no meio do deserto. Ele diz que vai chover sem parar, que o mundo vai inundar. Isso nunca aconteceu. Mas Noé permanecia firme. A cada golpe de martelo, a cada viga levantada,
Seu coração repetia: minha fé é maior que o riso dos homens. A arca tomou forma final: 3 andares, janelas altas, uma porta gigantesca e uma estrutura capaz de suportar a mais violenta das tempestades. Estava pronta. E foi então que algo extraordinário aconteceu. De repente, o chão começou a tremer, não com violência, mas com propósito. E das florestas, dos vales, das montanhas distantes, animais começaram a caminhar. 2 leões, lado a lado, girafas majestosas, elefantes imensos, cervos, lobos, tigres, pássaros, todos caminhando em paz, sem medo, sem violência. Era como se algo invisível os estivesse guiando. A multidão ficou em silêncio. Os risos cessaram. A incredulidade virou espanto. Eles sussurravam: é impossível. Como isso está acontecendo? Ele estava certo. E assim, 2 a 2, cada criatura entrou na arca. E Noé observou tudo com humildade. Sabia que aquele momento não lhe pertencia. Pertencia ao Criador. O céu escureceu, de um jeito que ninguém jamais tinha visto. As nuvens giravam, raios cortavam o horizonte. O vento rugia como uma fera. A primeira gota caiu, depois a segunda. E então, um estrondo. A porta da arca se fechou sozinha, com força, como se uma mão invisível a empurrasse. As pessoas correram na direção da arca, bateram na porta, gritaram, imploraram, mas já era tarde. A chuva se transformou em fúria. Águas subiam dos abismos, rios transbordavam, montanhas desapareciam e a arca se ergueu, flutuando sobre um mar que parecia não ter fim. Por dias e noites, por semanas inteiras, o dilúvio dominou a terra. E lá dentro, entre orações, esperança e silêncio, Noé e sua família aguardavam. Eles não sabiam quando tudo acabaria, mas sabiam que não estavam sozinhos. Após 40 dias e 40 noites, a chuva cessou. Mas ainda havia água por todos os lados. Um oceano infinito. Noé abriu a janela da arca e o vento fresco entrou. Ele soltou um corvo, e o corvo voou, mas não encontrou onde pousar. Noé esperou. Depois, soltou uma pomba. A pomba voou e voltou sem nada. Mas 7 dias se passaram. Ele soltou novamente a pomba. E desta vez, ela voltou segurando um ramo de oliveira. A esperança renasceu. 7 dias depois, a pomba saiu pela última vez e não voltou. A terra estava pronta de novo. A arca repousou sobre um monte alto. As portas se abriram e Noé e sua família pisaram novamente na terra firme. O mundo estava silencioso, renovado, limpo, puro. E naquele momento, um fenômeno extraordinário iluminou o céu. Cores vibrantes, luz suave, um arco gigantesco, como um quadro pintado pelo próprio Criador. Um arco-íris. E então, a promessa foi estabelecida. Este é o sinal da aliança eterna. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Enquanto houver vida, haverá esperança. Noé fechou os olhos e uma lágrima silenciosa rolou pelo seu rosto. Ele havia visto o fim e agora presenciava o recomeço. A história de Noé não é apenas sobre destruição, mas sobre renovação. Não é apenas sobre julgamento, mas sobre misericórdia. E ela vive até hoje para lembrar a cada um de nós que mesmo quando tudo parece perdido,
Um único ato de fé pode mudar o destino do mundo. Porque assim como Noé, todos nós carregamos dentro de nós a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando tudo ao redor está errado.